Se você acha que é só o brasileiro que conta com uma fezinha na Mega Sena para ficar rico, você está enganado. Porque no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre Loteria Fatal, que é um filme aí baseado também, né, no sonho americano. E qual sonho americano seria esse? Também é ganhar na loteria e ficar milionário. Bru? Cadê o meu dinheiro? É isso mesmo, e hoje vamos falar sobre Loteria Fatal. Nós vamos fazer esse vídeo uma parte com spoilers e a outra sem. O filme se trata aí de um thriller, né, um suspense, né, um filme de tensão. Um filme que ele é de 2023, mas só agora ele foi ter os direitos ali da Max. Então você pode encontrar lá na Max esse filme. Uma história bem legal para você assistir, né? O filme ali, como o Tony propriamente já falou, é um filme ali que envolve um pouco de thriller, mas na maior parte do filme você vai acabar vendo um clima de drama nesse filme, mas é uma história bem interessante. O filme conta com 1 hora e meia, está disponível na Max e o filme acaba te envolvendo. No começo do filme, até os seus 30, 40 minutos, você vai acabar vendo que o filme é um pouco parado, o filme conta um pouco mais com diálogos. Mas são diálogos que você deve prestar atenção, porque nessas falas que eles acabam falando, você acaba encontrando um pouco de sentido na realidade em que a gente vive, né? Porque o filme se trata sobre loteria, sobre ganhar dinheiro. E nessas falas que o pessoal acaba desenrolando no meio do filme, você vai acabar pegando alguma mensagem ali, né? Meio que sutilmente e você pode acabar percebendo. E como esse filme não tem muito como não dar spoilers, porque logo de cara a gente já encontra ali o Sr. Lurch chegando no mercadinho do Amir, né? Um mercadinho localizado ali de bairro. Ele chega à noite lá e vai comprar o bilhete, né? Já que o bilhete é nada mais, nada menos do que 156 milhões de dólares. E como o próprio nome e começo do filme diz, né, que é baseado num sonho americano, a gente já vê que o sonho do americano também é o mesmo sonho do brasileiro, que é se tornar um milionário. E a gente vê que ele acaba comprando esse bilhete e sendo contemplado. Mas o lugar errado na hora errada é o que se passa nesse filme, né? Porque ele está no lugar errado, na hora errada e com as pessoas erradas. E também acaba sendo um pouco bem burro, né? Porque acaba alertando que ganhou esse prêmio. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Então a gente vê ali que ele acaba anunciando ali que ganhou um bilhete de 156 milhões de dólares, mas nisso dentro da loja estava o Sterling. E nisso ele acaba, né, vendo ali uma oportunidade, né, entre aspas ali, de fazer a coisa que ele achava certa, né, para ele, né. Mas ele acaba fazendo de refém o Sr. Lurd, né, tentando pegar para ele aquele bilhete e roubando o bilhete. Mas nisso, no meio da história, ali estava um policial, o Cole. E nisso ele acaba errando o tiro que era para acertar no Sterling e acaba acertando no Sr. E a Lurd. gente vê que a ocasião realmente fez o ladrão, né? Porque o Sterling se aproveitou dessa ocasião para fazer tudo isso, né? E aí o filme começa a se desenrolar, né? Então a gente vê que, primeiramente, o caráter das pessoas já está em jogo, né? Porque se trata de 156 milhões de dólares, é uma boa grana. Então eles todos que estão naquela conveniência acabam se aproveitando dessa ocasião para tentar repartir essa grana aí, né? E todo mundo se sair bem com essa oportunidade. É isso mesmo, e o policial ele acaba também tomando um tiro do Sterling, né? Então a gente vê ali que o pessoal que estava na loja, o Amir, o Sterling, o Abraham e sua esposa grávida, Ana Marlene, eles acabam se envolvendo numa trama ali, né? E o Sterling, ele quer fazer eles de refém, mas eles entram ali numa conversa, num diálogo, e eles dizem que ele não teria como sair dali, sair impune com aquele dinheiro se não contasse com a ajuda deles. Então o Sterling ali oferece um dinheiro para eles, uma parte, 6 milhões para cada um, para eles poderem ajudar aí e eles saírem desse lugar com esse bilhete. E é isso aí. Se você se juntasse com esse clube aí para dividir esse dinheiro, você deixa o like no vídeo. Se você não se juntaria, você deixa o comentário, não me juntaria a essa troca. Porque é isso que acontece, né? A Ana Marlena tá um pouco relutante em aceitar, mas a gente vê que no final ela acaba aceitando, porque ela estava grávida, ela vê que seria para o futuro do bebê dela e também da família dela. E aí já tem um ponto interessante que a gente vê nesse filme, né, que é sobre o caráter das pessoas. Vocês não são dignos. Até que ponto ela se submeteria a entregar, né, o que aconteceu naquela conveniência para a polícia, né, e fazer o que seria certo. A gente vê que ela acaba relutando, mas aceitando esse trato aí, né, de também fazer parte para sair com um pedacinho dessa grana. Então a gente vê que eles armam ali
uma maneira de se livrar daqueles corpos, do Sr. Lurd e do policial. Mas nisso a gente descobre ali que o policial, na verdade, ele está vivo. Essa vai ser a minha melhor vigarice. E ele acaba fazendo uma ligação para o seu pai, pedindo socorro, pedindo ajuda. O seu pai, que também é policial, e o seu pai está ali numa janta ali com outros policiais ali da SWAT, e eles acabam vindo depois para esse lugar. Mas até isso, então os criminosos ali, que podemos chamar de criminosos, né, eles estavam organizando ali se livrar daqueles corpos. Então o Abraham pega o carro, a caminhonete lá, e ele sai tentando levar o Sr. Lurd lá, se desfazer do corpo lá no rio. E aí começa a primeira reviravolta do filme, né? A gente vê que o policial é baleado, mas acaba não morrendo. Então ele faz essa ligação para o seu pai e para aqueles homens que estavam junto com ele. Então eles começam a força-tarefa para ir naquela conveniência, para eles também tentarem sair com a grana. E aí que a reviravolta começa, porque a gente vê que o pai do policial Cold, ele tem ali seus traços de corrupção, ele foi afastado da polícia por ter se envolvido com corrupção, seus amigos também. E aí tem mais, né, essa reviravolta do filme. A gente vê que os policiais ali, né, eles acabam sendo corruptos, não exercendo a sua tarefa como deveriam, e por isso eles foram afastados. Mas eles veem ali uma oportunidade de se aposentar de vez com essa situação. E a gente acompanha ali que os policiais, eles estavam mal intencionados mesmo, né? Porque eles faziam parte da SWAT e para fazer esse socorro aí, entre aspas, aí pro filho do policial lá, eles acabam botando uma espécie de fita na frente para esconder que eram da SWAT, né? E eles vão até lá armados. E aí se desenrola mais um tendel ali no filme, né? O policial acaba acertando o Sterling e o matando. E ali os policiais invadem aquele lugar. E é muito legal, porque aí já vem outra reviravolta do filme. A gente no começo acreditava que o Sterling talvez sairia com essa grana, mas no meio do filme ele simplesmente é baleado e acaba morrendo. E morreu. Isso é um ponto legal do filme, porque o filme não deixa muito ali quem é protagonista e quem não é. Eles acabam matando meio que geral no meio disso tudo, acaba virando um mar de sangue naquela conveniência e uma disputa para ver quem sai com o dinheiro. E isso também gera uma dúvida em quem eles podem confiar ou não, porque eles têm que confiar um no outro, mas duvidando para que eles possam se safar com essa grana daquele lugar. E nisso também, dentro da conveniência ali, o Amir acaba sendo morto, né? E a Ana Marlene, ela espertamente, ela se finge que está morta. Essa vai ser a minha melhor vigarice. E a gente vê com isso que ela acabava sendo a mais inteligente daquele grupo. No começo ela estava relutante, mas no fim ela deu o sangue ali, né, para sair com essa grana. Então o Abraham acaba matando mais um segurança nesse tendel aí, tentando levar o corpo. E ele volta para aquele lugar lá. Só que nisso os policiais eles já estavam alerta ali, só esperando o Abraham chegar naquele local. Então eles o pegam e o fazem de refém lá dentro do carro. E nisso ali eles tentam um diálogo ali com a Ana Marlene, falando que iam matar o Abraham se ela não entregasse o bilhete. E ela, muito espertamente, ela fala que eles precisavam dela, porque ela teria uma boa história, uma história de vítima, né? Que eles poderiam ter ganhado o bilhete, o Abraham e ela. Então eles teriam todo um álibi, uma história ali que seria possivelmente muito fácil de acreditar naquele contexto. Então isso mexe com os policiais ali, né? Mas eles acabam invadindo aquele local também. Mas um dos policiais ali acaba sendo morto ali pela Ana Marlene. Policial esse que era justamente o pai do Cole, né? Aquele que já tinha entrado na conveniência e tinha sido baleado no começo do filme. Esse também que acaba sendo morto por um dos amigos, né? Do seu pai. Mais um momento de traição, né? Que eles que eram para ser amigos, eles estavam jantando na casa um no outro, acaba sendo traído. Então, ao final da história, a gente vê que o que acontece é aquilo mesmo, né? Realmente, o policial ali, que era corrupto junto ali, o único que fica vivo, ele precisava daquela história, ele precisava da Ana Marlene e do Eva. Ele sairia como um herói ali que salvou eles daquele local ali. Então eles vão à TV ali e anunciam ali que por boa intenção a Ana Marlene e o Abraham acabaram doando metade do valor pro policial. E eles são noticiados na TV, a gente vê ali que o Abraham ali e a Ana Marlene acabam ganhando o filho. E nisso recebe um monte de presentes de todo o pessoal, de toda a população ali que se comoveu com a história. E eles acabam, assim, dessa forma, esse filme. Por livre e espontânea ameaça, por assim dizer, né? Ela acaba dividindo esse prêmio, então eles saem o casal e também o policial com metade do prêmio, ou seja, 78 milhões de dólares. E uma coisa bem legal que vale a gente citar, né, que no meio do filme a gente vê que aquele bilhete está todo amassado,
todo ensanguentado com toda aquela história, né? E eu fico me perguntando como que eles acabaram aceitando um bilhete premiado, cheio de sangue, todo amassado, sem nenhum questionamento e simplesmente entregando o prêmio. No mínimo, alguma questão lhe levantar, né, para ser checada essa história. Mas a gente vê que isso não acontece. A gente vê que no filme eles simplesmente são premiados e saem com o dinheiro. E também vale a pena citar que no meio do filme, né, o que chama a atenção são os diálogos, né, porque dá a entender que esse filme ele tenta passar algo relacionado, né, uma mensagem sobre o que o dinheiro é capaz de fazer, e sobre também classes sociais, sobre também o sistema, sobre também a corrupção dos policiais. Tudo isso ele é mostrado no diálogo, né, durante algum momento do filme, né, entre o Sterling ali, né, logo que ele começa a bolar as ideias. Ele fala sobre se você nasceu pobre, você acaba morrendo pobre, que não há maneira de enriquecer se você acabar não roubando. Eles acabam acreditando no dinheiro fácil, que é o que muitas vezes acontece, né, nas pessoas jogando a loteria, como é a história desse filme. E isso é bem interessante. Se você prestar atenção nesse filme, você vai acabar pegando essas mensagens que eles acabam passando no decorrer desse filme. É isso, o filme ele tenta passar várias mensagens ali, e você pode até achar que o final dele não é justo, né? Mas é justamente o que esse filme tenta passar, né? Um mundo onde nem tudo é final feliz, é final correto, né? O filme passa uma ideia de que, como a gente pode ver, é um sonho americano, né? E como vários impérios podem ter sido construídos, né? Em cima da sujeira, em cima de coisas ilegais. Então a gente vê ali a busca e a fome pelo poder acima de qualquer coisa. E também que o dinheiro fácil muitas vezes, né, não é um bom dinheiro, porque aquele dinheiro foi um prêmio ganho na loteria. Mas quantas pessoas tiveram que morrer, né, para no final repartirem esse prêmio, né? Pessoas ali que o próprio ganhador não ganhou, foi o primeiro que morreu, né? Mas depois começou toda aquela reviravolta, aquela luta para saírem com o prêmio, traições, morte, sangue, tudo isso aconteceu por um prêmio ali, né, que as pessoas acham fácil. E que essa acaba sendo a realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas acabam jogando ali na loteria, né, para conquistar o tão sonhado milhão, achando que durante a vida não tem como conquistar se não for jogando. E a gente percebe outro caso ali no filme, que é o caso do que vendeu o bilhete, o Amir. A gente vê no filme que ele fala que ele teria uma porcentagem de lucro de 5% pela venda daquele bilhete. E no filme a gente acompanha que ele é um dos primeiros a querer uma parte daquele dinheiro, né? Sendo que ele já teria um valor para ele a partir daquele bilhete se ele fizesse a coisa certa. É isso aí, então fica essas mensagens do filme para nós, né? O crime não compensa, a corrupção não compensa, dinheiro fácil não existe, tem que ralar, tem que batalhar. Que é essa talvez a mensagem que o filme queira nos passar. O filme fica como uma reflexão. E você, o que você achou desse filme? Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo.